Som.
noite, irmãos. Vamos ler de forma responsiva os Salmos 103. Salmo 103, a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Senhor Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, por estarmos reunidos aqui como a Tua igreja, ó Pai, que possamos estar o coração igual esse salmista, bendizer, que a nossa alma possa Te bendizer e agradecer, e não esquecer de nenhum só benefício que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, e que possamos estar cada dia mais depositando a nossa confiança em Ti, ó Pai, que a Tua misericórdia é de eternidade a eternidade, e o Senhor não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, porque foi pago um alto preço naquela cruz, ó Pai. Nosso pecado foi pago na pessoa de Jesus Cristo, e por isso hoje temos livre acesso a Ti, ó Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, e possamos hoje estarmos aqui para Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Fala conosco através dos cânticos, da Tua palavra que vai ser ministrada a nós, que possamos estar no coração sedentos da Tua palavra, sedentos para praticar, não somente ouvintes, ó Pai. Isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém.
Jesus, Senhor, me achego a ti. Tua ira santa mereci. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio
Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Fui vazio numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti a fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdoado na tua sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro nessa graça e aos seus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso.
acho paz, descanso, enfim. Aleluia, aleluia, Ele é sempre o grandioso Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é sempre o grandioso Senhor. Aleluia, aleluia, Ele é sempre o grandioso Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Santo, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Seja o louvor, seja a honra,
seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Agora de orar. Sim, Pai.
Senhor. Sim, Senhor, receba o nosso louvor, nosso coração entregue a Ti. Fale ao nosso coração através da palavra que vamos ouvir agora, Pai. Que o Teu Espírito se manifeste através de quem vai falar e que as verdades sejam aplicadas à nossa vida, ao nosso coração, Pai. Que eu peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vamos ler apenas um verso. Provérbios, capítulo 4, verso 23. É um versículo bastante conhecido, creio que os irmãos sabem de cor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor, mais uma vez nós bendizemos o Teu nome, Te exaltamos, Te louvamos, Te glorificamos, porque o Senhor é digno. Realmente é um privilégio para nós estarmos reunidos como família de Deus, filhos de Deus, renascidos, comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de compartilharmos, de meditarmos nela. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez e solicitamos a ajuda do Teu Espírito, o auxílio, a inspiração. Que o Senhor nos conduza nesse tempo de comunhão em torno da Tua palavra. Tanto para mim que vou falar, quanto para os irmãos que vão ouvir, que todos sejamos ensinados, edificados e exortados pelo Senhor. E que o Senhor receba toda a glória em nome de Cristo. Amém. O tema do meu compartilhar hoje é guardando o coração. Eu começo com uma pequena história. Há mais de 20 anos atrás, na época em que eu jogava futebol, e gostava bastante, estava jogando certa vez contra um rapaz, seus 40 e poucos anos. Eu era atacante, e modéstia à parte, jogava relativamente bem, e encontrei um goleiro. Nessa faixa de idade, uns 40 e poucos anos, excelente goleiro. Foi difícil fazer gol nele. Ele voava nas bolas, a gente limpava o zagueiro, ele voava no nosso pé. Não foi fácil. Depois do futebol sempre tem aquele bate-papo, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, e eu conheci melhor aquele rapaz. Ele era um irmão em Cristo, e ele era dentista particular,
E ele estava falando da luta que ele estava vivendo e que ele ia abandonar o futebol. Ele amava jogar, e jogava bem. Mas por causa da profissão, ele tinha que parar de jogar. Porque as defesas que ele fazia, as interceptações aos pés dos atacantes, colocava sempre em risco as suas mãos. E se ele machucasse as mãos, ia ser um prejuízo tremendo. Então o que ele teve que fazer é tomar uma decisão e guardar as suas mãos para a profissão que ele exercia, da qual ele dependia, ele e a sua família, era um pai de família, e ele realmente parou de jogar futebol. O versículo que eu li, é exatamente esse o sentido, de guardar, não as mãos, mas o nosso coração. Coração na Bíblia, vocês sabem, é um dos temas principais. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos instrução, exortação, ensino com respeito ao coração. Se as mãos eram o instrumento de trabalho do qual dependia a vida daquele rapaz, o coração é o nosso instrumento e é o que nós dependemos. Não só na nossa vida física, natural, mas principalmente na nossa vida espiritual, que é o nosso intuito hoje à noite de compartilhar. Esse é o sentido, então, que a palavra de Deus nos apresenta, que devemos guardar o nosso coração. E eu quero fazer 3 proposições sobre esse versículo. A primeira é, o que é guardar o coração? A segunda, por que devemos guardar o coração? E a terceira, que é a principal, onde eu vou me delongar mais, como podemos guardar o nosso coração? Sem mais delongas, vamos à primeira. O que é guardar o coração? O versículo que lemos, de guardar o coração, ele tem basicamente o mesmo sentido de Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz que após o Senhor ter criado todas as coisas, ter criado o jardim do Éden, ter criado o homem, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A responsabilidade do homem, então, seria essa: cultivar a terra do jardim e guardar o jardim. Nós sabemos que ele falhou nessa missão, né? Ele não guardou o jardim como deveria e deixou o inimigo infiltrar e tomar posse, não diretamente, mas através da sua esposa. Da mesma forma que o Senhor criou todas as coisas, criou um jardim, criou o homem e o colocou nesse jardim maravilhoso, perfeito para cultivar e o guardar, o Senhor também nos colocou em Cristo Jesus. Ninguém aqui teve que fazer nada para se tornar um filho de Deus, a não ser receber, aceitar a obra pronta do Senhor Jesus Cristo, que nós cantamos, lemos, meditamos e oramos. Ele fez tudo, e lá na cruz, depois de ser a oferta, o sacrifício expiatório diante de Deus, ele disse: está consumado. E o Espírito de Deus, então, através da palavra, ganhou nossa mente, nosso coração, e nós nos tornamos novas criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, um versículo bastante conhecido, diz isso, que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, na versão NVI. A versão tradicional diz: nós somos feitura dele. É claro que aqui não está falando da criação física, porque ela não foi realizada em Cristo Jesus, né? Embora o Senhor Jesus esteja envolvido em tudo que é criado, mas nós somos criados em Adão, pertencemos a Adão através do nosso nascimento natural, herdamos de Adão todo o julgamento e toda a corrupção e todo o pecado, mas através do novo nascimento, nós fomos transportados
para Cristo. A nossa posição agora é em Cristo, no sentido posicional, mas no sentido relacional também, porque o Espírito de Deus passou a habitar em nós, dando-nos agora a condição de nos relacionarmos com Cristo. E foi-nos dado um novo coração. Eu digo que às vezes a gente é muito negativo. A doutrina da depravação total é uma verdade, sem dúvida nenhuma, mas ela é um lado da verdade para os filhos de Deus. Já tenho dito aqui outras vezes. Às vezes a gente tem a síndrome do patinho feio, né? E até cantamos, Senhor, não habita bem nenhum em mim, eu não tenho nada para oferecer. Isso não é verdade. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, se nós somos novas criaturas, nós somos novo ser. E temos louvor, adoração, amor, gratidão, tudo isso para oferecer a Deus. Né? E há sim uma nova vida em nós. Então nós temos duas naturezas, em Adão, na maneira como nós nascemos, depravação total, não há nada de bom. Mas em Cristo e no Espírito, nesse novo ser, Paulo chama isso do novo homem dentro de nós, né? Que é também o coração. Nós somos novas criaturas. E é esse coração que nós temos que guardar. E é isso porque nos foi dado toda a herança de Cristo Jesus e que nós então precisamos conhecer, cultivar e guardar. Ezequiel capítulo 36, verso 26 fala disso, diz, dar-vos-ei, é uma palavra profética que se cumpriu em Cristo, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de carne, coração de pedra e vos darei o coração de carne. Falando então da regeneração, do nosso novo nascimento. E por todo o Novo Testamento, nós somos exortados a cultivarmos e guardarmos esse novo coração que nós ganhamos do Senhor, na época do nosso novo nascimento. Toda a provisão já foi feita em Cristo. Então nós precisamos conhecer, cultivar e guardar. Lembrem-se sempre essa figura maravilhosa que a Bíblia nos traz. Assim como Adão foi criado no final do 6º dia, colocado num jardim que ele não teve que fazer nada, mas ele teria agora que cultivar e guardar. Nós também nascemos em Cristo Jesus, depois da sua ressurreição, da vinda do Espírito, obra toda feita, toda pronta, para também cultivar e guardar. Essa é a nossa responsabilidade. Guardar, no sentido positivo, quer dizer ocupar-nos daquilo que faz bem para o coração. Isso, aliás, cultivar quer dizer isso. É nos ocuparmos daquilo que faz bem, daquilo que nós colocamos para dentro de nós. E guardar tem um sentido negativo, no sentido de que nós devemos evitar aquilo que nos faz mal. É uma moeda de dois lados, né? Muitas vezes temos que fugir. Paulo fala a Timóteo, por exemplo, fugir de toda aparência do mal, fugir das paixões da mocidade. Sim, temos que fugir de muitas coisas se queremos de fato guardar o nosso coração. Então, o sentido que o texto quer nos dar de guarda o teu coração é esse: de cultivar e de guardar novo coração que o Senhor nos deu, cuidando daquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós colocamos para dentro de nós, porque isso vai para o nosso coração e vai marcar toda a nossa vida, né? E também cuidando daquilo que devemos evitar. Por que devemos guardar o nosso coração? Ora, o texto diz o seguinte: guarde o coração sobre tudo, quer dizer, o mais importante que você tem que fazer é guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E essa expressão, porque dele procedem as fontes da vida, levanta um dilema para nós, não é verdade? Como assim? Como que do coração procedem as fontes da vida? Cristo é a fonte da vida.
O Espírito de Deus em nós, o Espírito de Cristo em nós por meio da palavra, é a fonte da vida. Em que sentido, então, que o coração é a fonte da vida? Ora, ele é a fonte da vida no sentido de que o coração que determina a nossa energia, as motivações. Nós amamos, fazemos e determinamos e queremos aquilo que o nosso coração deseja. É a própria energia da nossa vida. No ensino, isso é até a lei áurea, né? Um professor, nós temos aqui entre nós professores. Sabe-se que para você ganhar a atenção de um aluno, você tem que motivá-lo, você tem que ganhar o coração dele. A maioria não gosta de estudar, não gosta de determinada matéria, tem dificuldade, mas se você ganhar o coração, você vai ganhar a atenção dele, você vai ganhar a mente dele. No sentido espiritual também, né? Nós encontramos irmãos que têm muita dificuldade de ler, de estudar a Bíblia, de ler bons livros. É porque aquilo enjoa, aquilo é chato para eles. O coração ainda não foi ganho. E por isso, então, eles se entediam facilmente. Então, a fonte da vida, o coração é a fonte da vida nesse sentido de que ele é a energia que nos move. Aquilo que ganha o nosso coração, ganha todo o nosso ser, ganha a nossa vontade, ganha a nossa mente e gera as motivações da nossa vida. O coração é a fonte de tudo aquilo que nós fazemos, do nosso comportamento. É a própria disposição do nosso coração, então, que governa a nossa vida. Nós não vamos aprender nada, nem naturalmente, nem espiritualmente, se o nosso coração não estiver envolvido. Na palavra de Deus, hoje é fácil a gente verificar, né, determinada expressão, frase, palavra, existem programas. Eu fiz uma busca, encontrei mais de 800 vezes em que a palavra coração é mencionada. De Gênesis a Apocalipse. Mais de 800 vezes. Então vocês veem que é um dos temas principais da palavra de Deus. Só no livro de Deuteronômio, são 43 citações, onde Deus convoca ali, exorta aquele povo a ter um coração apropriado. Eles estavam prestes a entrar na terra. O livro de Deuteronômio é um livro que reconta, né, digamos assim, Moisés, depois Josué, faz aquele povo relembrar do caminho pelo qual eles passaram no deserto, tudo que aconteceu, para que eles agora temam mais o Senhor, se encorajem e vão possuir a terra. E por 43 vezes há exortações a respeito do coração. Um coração apropriado para com o Senhor, de uma devoção certa para com o Senhor. No sentido positivo, vamos dizer assim, por que devemos guardar o nosso coração? Eu relacionei algumas coisas que estão muito claras na palavra de Deus, eu vou citar para vocês. Vocês vão relembrar. Em primeiro lugar, fé. Como é que nós ganhamos a fé? É claro, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas na prática, como ela se apossa de nós? O coração. Romanos capítulo 10, versículo 10, Paulo fala: com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se o coração não estiver adequado, não há fé. Então, a importância de se guardar o coração é porque, mesmo uma vez renovados, se o nosso coração se corromper, se endurecer, a fé vai embora. Nós vamos ver isso. Com o coração se ama os irmãos, se ama a Deus. Hoje nós vimos o livro de Oséias, maravilhoso, que fala exatamente da corrupção do coração daquele povo, que foi atrás de idolatria, um coração dividido, atrás de injustiça, de pecados.
embora eles fizessem tudo a mesma coisa. Iam no templo, faziam os sacrifícios, a profissão de fé deles era a mesma, mas não havia, o coração não estava lá. E Deus abominou, Deus trouxe juízo e disciplina. Com o coração, então, se adora a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus vai falar que aquele povo, citando Isaías 29, 13, que aquele povo adorava exteriormente, mas o coração deles estava longe. Em João capítulo 4, verso 23, quando o Senhor Jesus, naquela conversa com a mulher samaritana, e ela fala, nossos pais dizem que em Samaria, no monte é que se deve adorar, né? E agora vocês estão entendendo melhor, estudando Oséias, né? A divisão do reino do norte, reino do sul, e uma capital Samaria, outra Judá, continuava como em Jerusalém, o templo, que era o único lugar legítimo onde se deveria adorar. Então a mulher fala, olha, ela era samaritana, é lá no monte em que se deve adorar. Mas vocês judeus falam que é no templo em Jerusalém. Jesus fala, mulher, vem a hora e já chegou que não é nem no monte nem no templo, porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em realidade, em verdade ou realidade. Não há realidade sem coração. Jesus condenou os fariseus, condenou a religião da época, porque era uma religião sem coração, sem devoção, apenas exterior. É com o coração que nós obedecemos a Deus, a sua palavra. Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 17, ele diz, graças a Deus que vocês obedeceram de coração a forma de doutrina a que vocês foram entregues. Não se obedece. A vontade não é ganha se o coração não estiver envolvido. Mateus capítulo 6, no famoso Sermão do Monte, Jesus fala que só os puros de coração é que podem ver a Deus, né? No sentido de desfrutar, perceber a presença de Deus. Mesma coisa também, Hebreus capítulo 10, versículo 22, falando do nosso acesso, que o véu foi rasgado, né? Que Jesus abriu um novo e vivo caminho, lá fala de um puro coração. Aproximemo-nos, tendo os nossos corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemos com ousadia, mas com o coração também purificado. Só os limpos de coração também conseguem perceber a bondade do Senhor. Isso está no Salmo 73, versículo 1, o Salmo de Asaf, muito precioso esse Salmo, onde ele diz, certamente Deus é bom para com Israel, para os de coração puro. Por quê? Nós vamos ver. Porque aqueles que não têm um coração puro não conseguem ver a bondade de Deus. Vão culpar a Deus de um monte de coisa. O ímpio não faz isso? No sentido negativo, guardar o coração, devemos guardar o coração, por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que se o coração nos acusar, a nossa confiança em Deus vai embora. Pouco tempo atrás até compartilhei sobre esse texto, 1 João capítulo 3, versículo 21, falando dos benefícios de um coração tranquilo diante do Senhor. E quando o coração nos acusa, a fé vai embora, a confiança vai embora. Porque é como óculos escuro, nós vamos enxergar tudo escuro. Deus vai ser um Deus duro, porque nós vamos nos sentir condenados. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo fala que a sua exortação a Timóteo procedia não é que procedia, ela avisava, ela objetivava o amor que procede de um coração puro e de uma fé sem hipocrisia.
Vocês devem lembrar desse texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro. Então vejam que o amor procede de um coração puro. Se o coração se tornar impuro, o amor também vai embora. E Jesus também disse isso, que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas a Bíblia fala muito também que se o nosso coração se endurecer, nós perdemos toda a sensibilidade para com Deus, para com o Espírito Santo e para com a sua palavra. Um coração de pedra, onde a palavra bate e volta, ela não penetra, ela não faz sentido. Não só Jesus falou isso ali na parábola do semeador, como também Paulo, em Efésios capítulo 4, versos 17 a 19, ele fala de um coração endurecido. Ele perde toda a sensibilidade para com Deus. Então essas são as razões por que devemos guardar o coração. Está muito claro da importância então de guardarmos o nosso coração diante do Senhor. Ele é a nossa ferramenta de trabalho na vida cristã, no mundo espiritual. Aquilo que nós colocamos, permitimos que entre no nosso coração e guardamos no nosso coração, vai exercer uma influência, uma força absurda na nossa vida. E se deixarmos também coisas ruins entrarem, depois vai ser difícil tirar. Essa lei áurea que eu citei do aprendizado natural, que é ganhar o coração do aluno, para ganhar a atenção e a motivação dele, é a mesma coisa no mundo espiritual. Primeiro o coração, depois o comportamento. E isso traz um problema absurdo, porque muitas vezes as mensagens, as pregações, os ensinos são mais comportamentais, mais legalistas do que, na verdade, devocionais. O Senhor traz para nós o seu amor, a realidade do que foi feito em Cristo. Sim, Ele nos exorta, mas Ele traz uma obra pronta para que então nós possamos abrir o nosso coração, ter um coração ganho e agir baseado nisso, depois do nosso coração ser ganho. E é aí que nós temos que começar. Por isso que Paulo, sempre que ele ensina, ele ora. Em Efésios tem 2 orações dele, Filipenses também. E ele ora para que os olhos do coração sejam iluminados, para que vocês vejam aquilo que vocês são e têm em Cristo Jesus e passem a agir, a viver de acordo com isso. Porque exigir um comportamento antes de uma transformação do coração é um absurdo. Isso é como remendar, né? Jesus falou aí disso. É como colocar remendo novo em pano velho. Não vai funcionar. Só vai haver realmente mudança real de atitude, de comportamento, se houver uma mudança no coração primeiro. Isso vale para o ímpio, que não conhece o Senhor, isso vale para nós, filhos de Deus, que precisamos continuar no processo de transformação. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que nós cremos. A nossa justificação, nosso novo nascimento é a porta de entrada para um caminho, uma carreira, aonde a nossa jornada é uma transformação constante na semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então é uma vida de crescimento, é uma vida de transformação. Se entra ano, sai ano, e a nossa vida não muda em alguns aspectos, algo está errado. É o nosso coração que se embotou, o nosso coração que deixou de estar sensível ao Senhor. Porque a vida cristã é uma vida de transformação. E a transformação é de dentro para fora. Primeiro tem que ocorrer algo em nosso coração. Existe uma sequência, normalmente, entre mente, afeições e vontade. Aliás, a palavra de Deus fala de coração, muitas vezes nesse sentido. Essas 3 são as 3 faculdades da alma. Muitas vezes elas também são chamadas de coração. Outras vezes a Bíblia fala do coração como nosso homem interior. Aí está ligado também o nosso espírito renovado.
E outras vezes o coração é citado apenas na parte afetiva, das nossas afeições, das nossas emoções. Mas normalmente é o nosso ser interior, da onde participam mente, vontade e emoções. E a ordem sempre é: a mente tem que entender, as afeições têm que ser ganhas para a vontade poder atuar. Ninguém vai agir somente sendo obrigado pela sua vontade. Se realmente a afeição, a mente, entender, penetrar, for ganha, e as afeições, então aí todo o coração vai estar envolvido, né? Tentar fazer algo diferente é reformar o velho homem. É o que as religiões tentam fazer, né? É lista de afazeres, é isso pode, aquilo que não pode. E isso não agrada ao Senhor e nem traz transformação de vida. Tem que ser de dentro para fora. Tentar mudar o comportamento antes de mudar o coração é remendar. É como remendar pano velho, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é das causas dos nossos fracassos, né? Tanto nos nossos relacionamentos com Deus, nosso relacionamento familiar, nos nossos relacionamentos uns com os outros como irmãos. Porque é mais fácil a gente tentar mudar um comportamento de forma externa do que permitir uma mudança no coração. Porque vai envolver confissão, arrependimento, tomar a cruz. Mas não tem outro caminho. Tem que haver mudança. Bom, tendo visto as duas proposições iniciais, o que é, por quê, a importância do coração e por que devemos guardar o coração, passo agora a terceira, como guardar o coração, que é a principal. No aspecto físico, a gente sabe que isso envolve cuidados, no sentido do que nós devemos fazer, né, e devemos evitar. Como eu disse, né? Hoje em dia há uma busca muito grande nesse aspecto físico. Uma vida saudável, alimentação saudável, praticar exercício, ou vai praticar um esporte, ou vai caminhar, ou vai correr, ou vai para a academia. Tem que fazer alguma coisa. E deixar também de comer algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas, né? Como dormir mal, ficar até de madrugada vendo séries. Isso vai fazer mal para o coração, né? Porque o coração precisa descansar. Isso no sentido natural. Mas no sentido espiritual, nós temos também algumas práticas extremamente importantes que vão fazer com que o nosso coração, então, se desenvolva, corresponda ao Senhor. Em primeiro lugar, eu vou só passar, porque não é o objetivo detalhar esses aspectos, é matéria comum também, aqui das mensagens, né? Como podemos guardar cultivar e guardar o nosso coração? Sentido positivo, em primeiro lugar, pela oração. Vida cristã sem oração é um desastre. Precisamos, é uma luta, eu sei, não é diferente comigo, mas é uma luta que a gente não pode desistir. Devemos sim reservar tempo para estar com o Senhor. Ele é a nossa vida. Ele nos conhece, Ele nos ouve. É o lugar mais seguro onde nós podemos abrir o nosso coração e ganhar refrigério, ganhar força. Então precisamos, sim, estar a sós. Eu sei que tem irmãos que às vezes preferem orar em grupo, orar com a esposa, orar junto, mas é essencial um tempo sozinho, porque ali você vai aprender a abrir seu coração diante do Senhor e ter uma história com Ele. A oração fundamental é a própria respiração da vida cristã. Não está restrito apenas, é claro, a um momento, um lugar, né? Durante o dia, a gente pode e deve elevar ao Senhor a nossa mente, louvores, adoração, clamores e muitas outras atitudes, né? Mas precisamos ter um tempinho, né? Nos alimentar da palavra de Deus é essencial. O coração não desenvolve, o coração não vai ser amolecido, não vai ser consternado, senão pela palavra de Deus iluminada pelo Espírito do Senhor. Precisamos também
aprender e nos dedicar a andar no Espírito, tratar as coisas no Espírito e não na carne, né? Não no nosso temperamento, no nosso jeito. E a quarta coisa, extremamente importante, muito negligenciada, nos sujeitarmos à disciplina do Senhor, a disciplina providencial do Espírito Santo, agindo nas circunstâncias da nossa vida. E isso praticamente determina se a nossa vida vai ser apenas religiosa ou não. Porque às vezes frequentamos as reuniões da igreja, temos o nosso tempo de oração, lemos alguma meditação ali, e eu vou para a rua trabalhar, e quando a primeira dificuldade que eu encontro, eu esqueço o que eu sou em Cristo Jesus. Eu passo por cima de tudo, eu respondo de qualquer jeito, eu faço falcatruas para obter os meus benefícios, os meus objetivos, trato as pessoas de qualquer jeito. Quando vem as dificuldades, então a gente se estressa. As circunstâncias da nossa vida são dirigidas pelo Senhor. Por que talvez o chefe seja aquela pessoa tão difícil? Por que eu tenho esses problemas na minha casa? O Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer fazer com que nós conheçamos as suas virtudes, as virtudes de Cristo, e que isso brote de dentro para fora do nosso ser. E a gente aprenda então a ser manso, a ser humilde, a perdoar, a receber perdão, a descansar. Nós não cremos num Deus soberano? Cremos. Então vamos praticar. Quando as coisas não dão certo, em vez da gente passar por cima de tudo, vamos descansar nas mãos do Senhor, entregar a Ele, orar. Então as circunstâncias da nossa vida determinam o nosso crescimento espiritual e a guarda do nosso coração. Esses são os aspectos positivos, eu não vou me delongar nele. Eu quero abordar também que existem agora os aspectos negativos, não é verdade? Nós temos que evitar algumas coisas. Existem doenças crônicas no coração, tanto no sentido natural, mas eu quero abordar o sentido espiritual. A vida moderna que nós temos hoje, ela não traz só problemas físicos, problemas espirituais. Tremendos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, estilo de vida, multiplicação da iniquidade, né? Celular, redes sociais, o mundo entrando para dentro de casa, entrando para dentro da igreja. Isso traz problemas sérios, doenças para o nosso coração. Mateus capítulo 13, quando nosso Senhor falou da parábola do semeador, ele fala que muitos receberam a palavra. Eu creio que ali ele não está falando só no sentido da conversão, não, do sentido do nosso crescimento também como os filhos de Deus. Precisamos da palavra para o nosso crescimento, mas a palavra vem na nossa mente, nós recebemos, e ela começa a germinar, segundo o nosso Senhor fala, mas crescem espinhos, e eles não são tirados, e sufocam a palavra, e a palavra então não produz fruto. Isso é uma realidade na nossa vida. A palavra de Deus, que nós ouvimos aquilo que o Senhor fala no nosso coração, quando nós estamos lendo algum livro, estamos meditando na palavra, o Senhor falou conosco, ela tem uma expectativa de vida. Se nós não agirmos baseado nela, se nós não fizermos o que ela está nos falando, ela perde todo o poder sobre a nossa vida. E nós não crescemos. E Jesus fala então que os espinhos sufocam, assim como sufocaram a planta que germinava da semente. O Senhor compara ali os espinhos ao quê? Aos cuidados do mundo, às fascinações da riqueza. Sufocam a palavra de Deus na nossa vida. Também Lucas capítulo 21, versículo 34, quando o Senhor está falando da época da sua volta e como vai estar o mundo naquela época, ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então vejam, preocupações deste mundo. Então nós temos inimigos, e o diabo vai usar tudo isso para infiltrar na nossa mente e tomar conta do nosso coração.
As situações todas, elas podem provocar, principalmente, eu encontro no Novo Testamento, em muitos lugares, 3 tipos de doenças que podem acometer o nosso coração do homem interior e nos deformar e nos paralisar espiritualmente. A primeira delas é um coração endurecido. Quantas e quantas vezes o Novo Testamento fala de um coração endurecido? Hebreus capítulo 3 hoje foi citado pelo Wagner falando sobre Oséias. Ele ainda citou Hebreus 3, que é uma citação dos Salmos, de um salmo didático repassando a história de Israel. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Viram as minhas obras por 40 anos. Deus fez tudo quanto é tipo de milagre que vocês podem pensar ali no deserto para aquele povo. Nada faltou para eles. E eles endureceram o coração para o Senhor. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. E eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora vem a exortação. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Coração endurecido. Veja que ele diz: perverso coração que vos afaste do Deus vivo. Foi o que o Wagner tocou hoje cedo, né? Religiosamente eles faziam tudo certinho, as ofertas, iam aos cultos, iam às oferendas, mas o coração totalmente corrompido. Um coração endurecido não nos serve para nada. A palavra não vai penetrar, não vai gerar vida. A vida de Cristo não vai ser, as riquezas de Cristo não vão ser transferidas para nós, para o nosso comportamento, porque ela não penetrou no nosso coração. Um coração duro, insensível, não nos serve realmente para nada. Mas como que o coração fica assim? Como que ele pode ficar duro? Ora, o Senhor nos deu um novo coração, nós começamos a vida cristã alegre, contentes, felizes, com o primeiro amor, exuberantes. Como é que o coração pode ficar endurecido? Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 3, pelo engano do pecado. Coisas que o Senhor deixa claro na sua palavra que não devem ser feitas, ou que devem ser feitas, e nós não fazemos. Coisas que o Senhor falou no nosso coração, e a gente negligencia, e isso vai sendo acumulado, pecados atrás de pecados, não arrependidos, não confessados, não levados à cruz, não purificados pelo sangue, vão endurecendo o nosso coração. E outra coisa que o irmão Wagner falou hoje cedo, né, que a apostasia, ou mesmo a coisa também, o endurecimento do coração, não passa de mágica. Nada é assim, vai aos poucos. Quase que imperceptível. Mas o coração vai ficando endurecido, a devoção vai embora, a sensibilidade para com o Senhor não existe mais, embora a profissão de fé permanece, continuamos crendo nas mesmas coisas que cremos, mas sem o devido coração para o Senhor. Qual a cura para isso? A cura é simples. Simples, pelo menos encontrar na palavra, às vezes é difícil praticar, né? 1 João, capítulo 1, versículo 5, 7, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tiago vai mais longe, diz que precisamos nos humilhar diante do Senhor, chorar, lamentar, converter o nosso riso em pranto, para que então o Senhor possa nos renovar. Em época de apostasia, isso precisa realmente ser feito, para que o coração
possa ser purificado e amolecido diante do Senhor, e não tenhamos mais esse coração endurecido. A negligência em tratar as coisas na nossa vida torna o nosso coração endurecido. As coisas precisam ser tratadas diante do Senhor e, se precisar, diante das pessoas envolvidas, para que então a gente mantenha um coração sensível a Deus, que é de alto valor espiritual para nós. A próxima doença do coração, a segunda, que a Bíblia também toca muitas vezes, é o coração dividido. Eu creio que esse é o nosso maior problema. Coração dividido, um coração compartimentado. A grande verdade é que o nosso coração é como uma esponja, ela absorve tudo. Tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, tudo que a gente deseja, ou quase tudo, a gente absorve. Pessoas que passam a conviver conosco, a gente se apega. Coisas, sonhos. E não há problema em ter tudo isso na vida. A questão é a proporção. O Senhor Jesus deixou claro e disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A questão toda é essa. Qual a proporção em que meu coração está apegado a alguma coisa? E aqui não é só questão de pecados, coisas lícitas também. Houve um tempo na minha vida, eu parei de jogar futebol, mas ainda jogo um pouco de tênis, quer dizer, brinco, eu jogava. Mas é apaixonante. E houve uma época que eu almoçava, jantava, dormia e acordava tênis. O dia que eu não jogava. E como a gente sempre esteve envolvido de alguma forma com o Senhor e com a sua palavra e com o ministério, aquilo começou a trazer problema. E aquilo foi pesando no meu coração, e eu sentindo o Senhor falando, tem que colocar um limite nisso. E eu tive que colocar um limite nisso. Então não é só coisas perniciosas, coisas lícitas. Também foi falado hoje cedo, né? Até o próprio trabalho. Ele pode ocupar um lugar no nosso coração maior do que deve. E nós não temos nem tempo e nem coração, porque não é só questão de tempo, né? Às vezes a gente está tão exaurido que você chega em casa, você não tem vontade de fazer mais nada. Porque você deu todo o teu ser, aquilo que você fez o dia todo. Coração dividido, creio que é o nosso maior problema. Seja afeições que a gente tenha com pessoas, seja um apego a coisas, sejam alvos, seja profissão. Né? E seja até ministério. Tem pessoas que se apegam tanto ao ministério que o Senhor deu a eles, que aquilo passa a ser um ídolo. E nós passamos a ser escravo daquilo que mais amamos. Por isso que o Senhor pede que a gente entregue. O Senhor não quer nossas coisas, isso também foi falado hoje. O Senhor também não quer nem o nosso dinheiro, Ele quer a nós. Eu tenho dito aqui uma frase que me marca muito e gosto sempre de repeti-la na vida de Abraão. Abraão, de um idólatra, se tornou um adorador do Senhor e o pai daqueles que creem. Todo um processo, mas a consumação, o ápice final desse processo foi no Monte Moriá, quando Deus pediu uma coisa ilógica para ele. Com muita dificuldade, o Senhor tinha dado um único filho que seria o herdeiro, e através do qual Deus ia abençoar e trazer a linhagem de Cristo. Mas Deus pede para Abraão entregar esse filho. E Abraão, é claro que em luta ele vai, se prepara para entregar, e o Senhor então diz: não faça nada com o menino. Você já provou que você teme de fato a Deus. A grande verdade é que quando Deus pediu a Abraão que entregasse Isaque, não era Isaque que Deus queria, era Abraão. Porque se Abraão não desse esse passo de fé, não só a sua fé não seria consumada, como Isaque seria um ídolo para Abraão. E assim o Senhor pede que nós entreguemos nossos filhos, nossa casa, nossas propriedades, nossos bens, nossa vida, tudo aquilo que amamos. Ele não quer nossas coisas, Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente desfrute de todas essas coisas
não como escravos, mas com liberdade. Com liberdade. Se não fizermos isso, nós vamos ser escravos daquilo que nós amamos e daquilo que nós desejamos. E disso depende o nosso crescimento espiritual. Quantos de nós empacamos a vida espiritual porque estamos dedicando energia, tempo, coração, vontade excessiva a uma coisa que tanto amamos e que tanto queremos? E o nosso coração, então, dividido, ele não pode se deleitar como deve nas coisas do Senhor. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, lá fala que nós devemos pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto, onde Cristo vive, aonde a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Com o coração dividido. John Owen, citado aqui de vez em quando, né? Um homem de Deus, foi um dos pilares depois da reforma, na época do puritanismo. No seu livrinho pequeno, Pensando Espiritualmente, ele diz o seguinte: a grande competição entre o céu e a terra é ver qual deles pode atrair mais fortemente o nosso amor. Quem tem o nosso amor tem tudo de nós. O nosso amor faz com que nos entreguemos como nenhuma outra coisa faz. O nosso amor é como o leme do navio. Para onde vira o leme, o navio vai. Essa é a pura realidade. Mas qual a cura? A cura está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aliás, eu esqueci de citar o versículo, né? O coração dividido. Um dos textos que fala do coração dividido, eu me baseei em Tiago, capítulo 1, verso 5, 8, onde ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, né? Mas peça, que a todos dá liberalmente, nada impropera, mas peça com fé, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse indivíduo que receberá alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Ânimo dobre aí é coração dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, a cura, Tiago também vai tratar disso no capítulo 4, versículo 8, onde ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. Prestem atenção agora. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E vós que sois de coração dividido, compartimentado, limpem o coração. Limpar o coração desses sentimentos exagerados, desse apego exagerado. Então, qual que é a cura? Limpar o coração. O que é limpar? É confissão, reconhecimento em primeiro lugar. Senhor, eu tenho amado isso mais do que a Ti. Eu não tenho entregue isso aos Teus pés. Eu não tenho depositado isso na cruz. Isso tem tomado o meu coração. Não faz muito tempo eu lutei com uma questão não pecaminosa, mas que estava ocupando o meu coração. E o Senhor trouxe à minha mente, um momento de meditação, o livro de Jeremias, mas um versículo que diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as suas águas. E eu, lutando com o Senhor, eu vi que realmente eu estava dedicando energia a isso, e que isso era uma cisterna rota, e que estava trazendo prejuízos espirituais, e possibilitando de eu tirar águas da onde realmente valia a pena, que é a fonte de água viva, que é o Senhor. Então eu tive que tomar alguma atitude. Então a cura significa nós reconhecermos. O Espírito de Deus está pronto a nos mostrar. E talvez até a gente saiba algumas dessas coisas. Mas vai passando por cima, vai empurrando com a barriga, né? Reconhecer, arrepender, confessar e fazer algo extremamente importante: depositar aos pés do Senhor.
entregar. Irmãos, nós fomos salvos, não é só para fugir do inferno, não é só para ter o benefício do perdão da culpa do pecado. Quando o Senhor nos salvou, a mesma cruz, o mesmo sangue derramado do Senhor, é o sangue que nos comprou para Ele. Mesmo sangue que nos perdoou, nos comprou. 2 Coríntios capítulo 5 deixa isso muito claro. Versículo 5 diz, ele morreu, versículo 15, ele morreu por todos, para que aqueles por quem Cristo morreu, né? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor ali está falando de consagração. Em seguida, um versículo precioso ali também, que é o 14, 2 Coríntios 5,14, fala que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor que se entregou vai nos constranger também a nos entregar e a depositar tudo aos seus pés. Aquilo que não passa pela cruz, aquilo que não é depositado aos pés do Senhor, vai trazer problemas para nós. Vai deixar o nosso coração compartimentado, dividido, ganhar as nossas afeições e vai concorrer com o nosso amor ao Senhor. Como eu disse, não é que o Senhor seja carrasco e quer que sejamos ermitões e monásticos, vamos para o meio do mato, não. Vamos viver a nossa vida, possuir todas as coisas, mas como mordomos, todas elas depositadas aos pés do Senhor. Essa é a verdadeira liberdade, e é isso que nós temos que aprender. Nós precisamos pensar qual o prejuízo de uma afeição exagerada traz para a nossa vida, porque ela vai nos privar de gozarmos das riquezas insondáveis de Cristo. Será que vale a pena? Qual o valor das coisas terrenas que nós queremos e amamos tanto e colocamos como ídolos no nosso coração, comparado com uma segurança de uma vida em Cristo, das riquezas eternas e de uma vida semelhante a Cristo, com corpos glorificados na eternidade? É incomparável. E por fim, rapidamente, porque o tempo já esgotou, eu vou apenas citar a terceira doença que pode acometer o nosso coração: coração amargurado. O que é um coração amargurado? Bom, primeiro deixa eu ver um texto aqui como base. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Capítulo maravilhoso, capítulo 12, fala da providência divina, exortando, nos disciplinando, como eu disse, através das circunstâncias da nossa vida e as atitudes que nós devemos ter para com o Senhor. Chega no capítulo 15, ele diz, não haja, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, que brotando vai formar uma árvore, vai deixar a pessoa amargurada. E aqui diz que muitos podem ser contaminados. Um coração amargurado é um coração amargo, azedo. É um coração que culpa Deus e as pessoas pelos acontecimentos da sua vida. É uma pessoa que reagiu mal àquilo que Deus permitiu que acontecesse a ela. Ou então, reagiu mal aos seus erros e fracassos e pecados. Sim, cometemos, mas precisamos nos voltar ao Senhor em arrependimento, confissão. O Senhor vai nos receber, vai nos transformar, vai nos purificar, e nós vamos então estar reagindo positivamente. É a nossa reação, não são as coisas que vão nos amargurar. As pessoas não são culpadas, e nem as circunstâncias da vida. É a nossa reação àquilo pelo qual passamos, e as pessoas com as quais convivemos, que vai nos amargurar ou não. Ou nós cremos num Deus soberano, ou nós nos entregamos a Ele e cremos que Ele está trabalhando a vida de Cristo em nós, que Ele está cuidando de nós. E aí sim nós vamos ser transformados, nós vamos aprender a ser doce mesmo no meio de uma situação amarga, nós vamos aprender a perdoar e a receber perdão, nós vamos aprender a passar por sofrimentos. O Senhor vai nos dar graça para isso.
ou então nós vamos nos amargurar. E aí vamos culpar as pessoas, culpar Deus, e vamos ficar amargurados. É a nossa reação, então, que determina o que vai acontecer conosco. Vocês lembram quando Jesus começou a falar para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele seria morto e que ele iria ressuscitar? Lá em Mateus capítulo 16, versos 22 e 23, ele falou isso. Pedro imediatamente virou para ele e falou: tenha pena de ti mesmo, Senhor, isso não vai te acontecer. O que Jesus falou para ele? Arreda de mim, Satanás. Satanás estava usando Pedro, e ele pode usar qualquer um de nós, para que o Senhor tivesse autopiedade. E aí ele iria pecar. E não é sem razão que em seguida, no versículo 24, Jesus vira para os discípulos e diz: se alguém quiser vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida, ou até pessoas, a cruz aqui é um princípio de morte, né? É importante dizer isso, porque eu dizer que as circunstâncias e as pessoas podem ser cruz na nossa vida, porque é muito comum, pelo menos no passado era, né? Um irmão que às vezes tinha uma esposa difícil, falava: minha esposa é minha cruz, e vice-versa, né? Ninguém é a cruz de ninguém. O Senhor vai usar circunstâncias e pessoas para trabalhar em nós, e aí nós vamos precisar tomar a nossa cruz. É o princípio de morte do ego. A cruz que o Senhor levou é única, é uma cruz expiatória, vicária, e só Ele podia tomar, porque Ele assumiu os nossos pecados na cruz. Mas a cruz que Ele diz que nós precisamos carregar é o princípio de morte do ego. Abrir mão do nosso ego e dizer: Senhor, eu não entendo, eu não estou vendo benefício nenhum nisso, mas eu creio em Ti. Seja feita a Tua vontade. Isso vai nos livrar da amargura. E essa é a cura. O Salmo 73 é um salmo maravilhoso e que o salmista Asaf passou por isso. Ele estava com um dilema tremendo na vida dele, sofrendo dificuldades, e ele via que o ímpio era próspero, rico, sua família ia muito bem, e aquilo chegou num ponto que ele se amargurou. E ele chega a dizer mesmo que ele tinha se amargurado. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Ele fala, Salmo 73, versículo 21. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional na tua presença. Só que teve um momento em que o Senhor deu graça a ele, e ele muda então o tom do seu pensar, e diz: todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E aí ele conclui: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu não entenda nada, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que testemunho maravilhoso. E a mudança na vida dele, também ele diz que deu quando ele entrou no santuário. Ele falou: eu não conseguia entender, era coisa difícil demais para mim entender, até que eu entrei no santuário de Deus. E isso é uma expressão que evoca oração, estar diante do Senhor, aguardando a resposta do Senhor, colocando as nossas queixas, as nossas dificuldades diante do Senhor. E o Senhor então trouxe luz para ele. E ele então pôde dizer essas palavras tão maravilhosas. E ele também fala que se ele quase abriu a boca, se ele tivesse aberto a boca, ele teria traído a geração dos filhos de Deus. Por quê? Porque ele ia fazer o que Hebreus 12:15 diz, que aquele que permite a raiz de amargura brotar no seu coração, vai contaminar a muitos. Pessoa amargurada, ela cospe fogo. Todos nós já passamos por amargura ou encontramos pessoas amarguradas, né? Pouco tempo atrás eu encontrei um irmão que há muito tempo eu não via. Deu dó.
15 minutos de conversa, ele só cuspiu fogo. Só amargura. Senhor, reagiu errado às circunstâncias e às pessoas que Deus permitiu que passassem pela vida dele. Pessoas até no ministério. Certa vez encontrei um pastor bem velho já, adoecido, acabado. Ele falou: olha o que a igreja fez comigo. Dediquei minha vida para o ministério e olha como é que eu estou. Que o Senhor nos livre dessas 3 doenças do coração. Coração endurecido pelo pecado não tratado. Coração dividido pelas afeições exageradas que fatalmente vão acontecer na nossa vida. E um coração amargurado, porque reagimos mal às situações e às circunstâncias e às pessoas que o Senhor permite vir na nossa vida. Que o Senhor nos dê graça. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Ele é tudo na nossa vida. É com Ele que nós crescemos na fé, amamos a Deus, temos devoção, adoramos o Senhor, servimos uns aos outros, amamos os irmãos. Se o nosso coração se endurecer, ficar compartimentado ou ficar amargurado, nós perdemos todas essas coisas. Empacamos na vida cristã e não crescemos. Podemos manter e vamos manter a nossa profissão de fé, mas a nossa devoção vai ser apenas mecânica, exterior. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê graça para guardar, cultivar e guardar o nosso coração. Ele nos deu tudo o que é necessário para que isso seja feito. Amém? Bendizemos, Senhor, Teu nome. Somos gratos, Senhor, para que o Senhor deixou para nós a Tua palavra. E não somente isso, o Senhor nos deu o Seu Espírito, o Espírito de Cristo. Aquele que aqui viveu como homem, venceu, compartilhando conosco a Sua vida. Que precioso, Senhor. E confessamos, Senhor, as nossas dificuldades, a nossa letargia, a nossa demora em responder a Ti. E pedimos graça e misericórdia para prosseguir na nossa caminhada, cultivando um bom coração e guardando o nosso coração diante do Senhor. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra ministrada a nós nessa noite. Guardar o nosso coração, que dele procedem as fontes da vida. Se você veio à comunidade hoje pela primeira vez, quero ter o prazer e a alegria de conhecer você. Tem alguém que está aqui no culto, está na comunidade pela primeira vez? Fala, Anderson, tio, muito bem-vindo. Deus abençoe, volte sempre, viu? Uma alegria tê-lo aqui conosco. Vocês têm mais alguém? Está vindo pela primeira vez? Acho que não, né? Irmãos, no próximo domingo, aqui, fala aí de Queza. Gustavo, você mora em Maringá? Não? Isso. Seja bem-vindo. Deus o abençoe, volte sempre, viu? Uma alegria tê-lo conosco. Vocês têm mais alguém que eu não tinha visto? Desculpe. Acho que não. Obrigado aí pelos irmãos que me ajudaram aí. Próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, e nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, às 10 horas da manhã. Se você é membro da igreja, né, não deve faltar. Venha, traga a sua família, ore, se prepare e venha celebrar ao Senhor através da celebração da ceia e desfrutarmos desse momento especial na vida da igreja. E a gente faz isso pela fé e obediência e a instrução do Senhor. O nosso acampamento de casais está chegando.
dia 24 a 26 de outubro, próximo mês. Estão aí as informações do pastor Paulo Andreucci, esse tema central, pilares de um casamento cristão, e aí estão os temas das palestras. Então, se você não fez a sua inscrição, procure o Paulo Renato, aí me parece que está o contato dele ali, está. E faça a sua inscrição o mais breve possível. Queremos incentivar você a participar. Todas as vezes, irmãos, que a gente participa de um acampamento, de um retiro espiritual, sempre a gente ganha muito espiritualmente. Da palavra, da comunhão, do relacionamento. A gente está ali envolvido com aquele momento, com aquele tema, e Deus tem usado muito esse tipo de acampamento, de retiro. Também, só reforçando, apesar de estar um pouquinho distante, dia 2 de novembro, vamos ter aqui palestras a respeito das qualificações de presbítero e diáconos, e já no dia 22 nós vamos ter uma assembleia ordinária da igreja para a eleição de presbíteros e diáconos. Se você deseja servir a Deus, numa dessas posições, procure um dos presbíteros da igreja e dê o seu nome. E nós vamos só repetir aqui, se você quer indicar alguém, né, fale conosco, mas não diga para a pessoa que você está indicando. E depois nós vamos ter um edital, que nós vamos estar presos ali, e vamos dar outros detalhes até o dia da eleição. Um outro aviso aqui para as mulheres, também está um pouquinho distante, só para as irmãs não esquecerem, dia 8/11, às 8h30, tem um café das mulheres. Então aí a Mariana Melo, a Vanessa, faça a sua inscrição, não deixe para a última hora. Com certeza vai ser importante. Por último aqui, nós vamos estar orando, né? O Márcio Andrade não está aqui hoje não, né? Acho que ele não veio não. Por isso nós acrescentamos o nome dele ali. Além da Mércia, que já está em casa, a irmã Neuza, já uma senhora idosa, mora ali em Astorga, está sendo cuidada pela filha. O Fábio Bornelli vai fazer agora na quarta-feira a outra cirurgia, né, do outro olho. Vamos estar orando pela vida dele, só atualizando. O José Antônio, que é tio da Desirê, está internado ainda. A situação dele é bem delicada. E os demais estão aí em recuperação. Eu acrescentei ali o nome do Márcio. Ele está fazendo uma bateria de exames. Alguns diagnósticos já foram saíram o resultado, outros não. Vamos estar orando pela vida dele, pela Tânia, o nosso presbítero Márcio Andrade. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos fazer uma oração final e assim terminamos o nosso culto nessa noite. Mais uma vez, Pai querido, agradecemos a reunião da igreja, agradecemos a liberdade que temos de nos reunir para cantar, orar, adorar, ouvir a Tua palavra, e que o Espírito Santo, Pai, ganhe as nossas mentes e o nosso coração. Transforma-nos, Pai, cura-nos, salva-nos de nós mesmos, e opera em nós o Teu querer, formando em nós o caráter de Cristo, e nós possamos cooperar contigo nesta obra, fazendo a nossa parte, no poder do Espírito Santo. Entregamos esses afazeres, esses eventos da igreja, a celebração da ceia, o encontro das mulheres. Também, Pai, não estava aqui, mas o encontro dos adolescentes, que também vai acontecer daqui uns dias. E todos esses eventos entregamos nas Tuas mãos. Pedimos a Tua direção, a Tua bênção, a Tua graça para cada detalhe. Pedimos pelos irmãos que estão enfermos, crendo que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura. E nós pedimos, faça um milagre, Pai. Cura para a Tua glória essas vidas, consola, conforta, dá graça, glorifica o Teu nome. Opera na vida de cada um, segundo a necessidade de cada um, juntamente com os seus familiares. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão na graça e na paz do Senhor.